Olá e bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje o nosso material, olha, é fascinante e, para ser sincero, um pouquinho estranho. A gente vai mergulhar fundo no primeiro capítulo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E ele já começa com a pergunta mais direta possível. Há espíritos? E para entender o que estava em jogo lá no século XIX, a gente não vai ficar só nesse livro. Vamos buscar contexto também em O Livro dos Espíritos e na Revista Espírita da época. A nossa missão aqui é entender a lógica por trás de tudo isso, que foi montado quase como uma aula, sabe? Começando do zero mesmo. A gente quer entender a base sobre a qual todo o estudo da mediunidade foi construído. Ok? Vamos lá? Vamos desvendar isso. A primeira coisa que me chamou a atenção é que o capítulo não começa com provas. Ele começa com uma afirmação bem ousada, de que a dúvida sobre a existência dos espíritos nasce, na verdade, da ignorância sobre a natureza deles. É quase como se o Kardec estivesse dizendo: olha, vocês estão procurando a coisa errada do jeito errado. Exato. E essa distinção inicial é o alicerce de tudo. Porque ele está basicamente dizendo, olha, não é uma questão de fé. Não é para acreditar de olhos fechados. Isso é tipo, me dê um fenômeno e vamos investigar. Quase como se fosse um problema de física, né? É por isso que o texto já faz de cara uma separação muito importante entre espiritualismo e espiritismo. O espiritualismo, para ele, era qualquer crença na existência da alma depois da morte. Era uma filosofia, uma ideia. Uma crença, no fundo. Uma crença. Já o espiritismo, na proposta dele, queria ser a demonstração patente, que é uma palavra da época para algo que é evidente, factual. A grande virada que eles propunham era: vamos parar de só debater a ideia e tentar observar o fenômeno na prática. Tipo, a gente consegue ver, ouvir ou medir alguma coisa. Exatamente essa era a questão. Espera aí, então, a doutrina afirma que a alma não só existe, mas que ela tem consciência de si mesma depois da morte. Isso é um salto gigantesco. Uma coisa é acreditar numa força vital. Outra é acreditar que a sua individualidade, sabe? Suas memórias, o seu eu, que isso continua intacto. Como que as fontes justificam uma afirmação tão forte logo de cara? Então, a justificativa não vem de um argumento filosófico. Vem da premissa de que as comunicações que viriam depois provariam isso. É um argumento meio que retroativo. Eles dizem: a prova de que a alma mantém a consciência que ela consegue se comunicar de forma inteligente, expressando personalidade, memória, vontade. Sem a consciência não teria comunicação. Não teria. Seria impossível. Por isso, a crença nos espíritos é apresentada como uma consequência lógica, sabe? Necessária de se aceitar que existe um princípio inteligente fora da matéria que sobrevive ao corpo. Se a alma sobrevive, ela é um espírito. O raciocínio é bem direto. É isso. Ok, então a teoria é essa. A alma sobrevive e se torna um espírito. Mas isso ainda é uma ideia. A grande virada, pelo que eu entendi das fontes, foi quando eles alegaram ter encontrado uma prova física. Algo que, não dava para ignorar. Como isso começou? Não foi com uma mensagem super profunda, foi? Longe disso. Começou da forma mais barulhenta e, para muita gente, até bizarra possível. As primeiras manifestações que foram observadas tanto na América quanto na Europa não tinham nada de transcendental, eram puramente físicas. O primeiro fato que virou uma febre na sociedade foi o movimento de objetos sem contato direto. E o fenômeno mais famoso foi o das mesas girantes. Ah, entendi. Então a estratégia era começar com uma espécie de show de mágica, por assim dizer. Um espetáculo. Isso. Não adiantava chegar com uma filosofia super complexa. Primeiro tinha que, fazer a mesa de jantar da sala dançar. Precisava de um espetáculo inexplicável para a galera parar e perguntar: ok, o que está acontecendo aqui? Faz todo sentido. Era exatamente essa a porta de entrada. Mas o fenômeno evoluiu muito rápido. Do movimento aleatório passou para algo com intenção. E aí que surgiram as pancadas, um método que ficou conhecido como tipologia.
Era um sistema de comunicação bem rudimentar. Uma pancada para sim, duas para não, ou uma série de pancadas para cada letra do alfabeto. Quase um telégrafo espiritual, basicamente. É uma descrição perfeita. E esse método era crucial por uma razão muito específica que os primeiros pesquisadores destacaram. Ele, teoricamente, eliminava a influência do pensamento do médium. Pensa bem, se várias pessoas estão na sala e houve uma sequência de batidas formando uma palavra que ninguém antecipou. A hipótese de uma inteligência externa ganha força. Exato. Não era telepatia, era uma fonte de informação supostamente independente. E a revista espírita da época, que funcionava meio que como um diário de campo desses experimentos, coloca um tempero a mais nisso, né? Sim, ela mostra que os fenômenos não eram tão simples. Os relatos descrevem uma variedade impressionante de sons. Era como se a inteligência por trás quisesse, sabe, exibir seu repertório. Descrevem imitações perfeitas do som de uma serra cortando madeira, de um martelo de tanoeiro, consertando um barril, toques de corneta militar. Uau! E até o som de um trovão ribombando dentro da sala. A complexidade dos sons era um argumento a mais de que existia uma inteligência com vontade própria controlando o fenômeno. Eu fico imaginando a cena. Uma sala de jantar parisiense, talvez à luz de velas, e de repente você ouve o som de uma marcenaria vindo do pé da mesa. Não era só um experimento, era um evento quase. Teatral. E as fontes trazem algum caso específico? Um relato mais detalhado de como isso acontecia? Trazem sim. Um dos mais citados na Revista Espírita de 1858 é o experimento na casa de um certo senhor B, em Paris. É descrito com muitos detalhes. Imagina a cena. De 8 a 10 pessoas sentadas ao redor de uma mesa de jantar de carvalho maciço, pesando quase 100 quilos. Peraí, 100 quilos? 100 quilos. E depois de uns 10, 15 minutos de concentração, a mesa começava a tremer e a se mover. 100 quilos. Não é uma coisinha que alguém empurra discretamente com o joelho por baixo da mesa? Definitivamente não. E os movimentos eram complexos. O relato diz que ela deslizava pelo assoalho, se inclinava num pé só, fazendo um ângulo de 45 graus, balançava como um navio em alto mar. Mas o clímax, o que deixava as testemunhas perplexas, era a levitação completa. A mesa saía do chão. Saía do chão. O texto afirma que a mesa se erguia a 10 ou 20 centímetros de altura, flutuava por alguns segundos e depois caía com todo o peso, fazendo um barulho estrondoso. E eles tentavam controlar isso ou era um show aleatório? Havia controle. Os relatos dizem que, às vezes, os movimentos aconteciam sem contato físico nenhum. Bastava a vontade dos presentes, a concentração coletiva, para que a mesa fosse para um canto específico da sala. Essa ausência de contato era a prova que eles buscavam para descartar a fraude. O relato menciona que a presença de céticos era bem-vinda. Isso soa quase bom demais para ser verdade. As fontes detalham o que esses céticos podiam fazer? Eles inspecionavam a mesa, o chão, as pessoas. É uma ótima pergunta. Porque há uma grande diferença, né? Entre inspecionar e só estar lá para dizer, eu vi. Sim. O texto não entra em detalhes, digamos, forenses sobre o protocolo de inspeção. Mas a ênfase é que a presença de pessoas que não acreditavam não impediu o fenômeno. Pelo contrário. Para os observadores, isso reforçava a ideia de que não era uma alucinação coletiva ou um poder que vinha só de quem acreditava. A força era objetiva e se manifestava apesar da descrença. Entendi. Mas, claro, a metodologia científica do século XIX não é a mesma de hoje. E o rigor desse controle é o ponto que os críticos sempre levantaram. Ok, então temos mesas dançando e um código de batidas. É inteligente para provar um ponto, mas deve ter sido terrivelmente lento para ter uma conversa de verdade. Como foi o seu dia? Ia levar a noite toda. Como eles superaram isso? E o fascinante aqui é que a solução, segundo os relatos, veio da própria inteligência que se comunicava. Em uma das sessões, um dos espíritos teria sugerido pelas bancadas um método mais eficiente. A orientação, que está registrada em O Livro dos Espíritos, foi para que eles adaptassem um lápis a uma cesta. Ah, tipo uma tábua Ouija. Bem primitivo, então. É uma boa analogia, exatamente.
A lógica era simples, né? Se a tal potência oculta conseguia mover uma mesa de 100 quilos, Ia conseguir mover uma cestinha. claro, uma cesta de vime super leve. Aí, colocando um lápis nela, a cesta virava tipo uma mão mecânica. E foi o que aconteceu. A cesta começou a se mover sobre o papel e a escrever. E existe um registro da primeira mensagem, da primeira vez que essa barreira foi realmente quebrada. Existe. E é uma frase bem curiosa. A primeira comunicação escrita, registrada por esse método foi: "O que lhes digo aqui, eu os proíbo expressamente de dizer a quem quer que seja. A primeira vez que escrever, escreverei melhor." Que específico. Pois é. E essa frase marca um ponto de virada. A partir dali, as comunicações podiam ser longas, complexas, filosóficas. A porta para um diálogo de verdade estava finalmente aberta. Então, com essa porta escancarada, a pergunta mudou. Não era mais como eles se comunicam, mas o que eles estão dizendo. Com essa linha direta para o além, qual foi a grande revelação? Deixou muito claro que existe uma vasta hierarquia no mundo espiritual. As comunicações variavam absurdamente em qualidade. Os textos alertam insistentemente que nem todos os espíritos são sábios ou bons. Ah, claro. Havia os que eles chamavam de levianos, que se divertiam pregando peças, enganando os mais crédulos, e outros que transmitiam ideias absurdas por pura ignorância ou maldade mesmo. Ou seja, a internet já existia no mundo espiritual. É uma analogia perfeita. Cheia de informação útil, mas também de trolls e fake news. Exatamente. Era preciso desenvolver um filtro, um senso crítico, para saber o que levar a sério. Mas, se a gente conectar isso a um quadro maior, os textos afirmam que, quando a comunicação vinha de espíritos considerados superiores, a mensagem era surpreendentemente consistente. E, para alguns, até um pouco decepcionante na sua simplicidade. Como assim, decepcionante? Porque o grande segredo revelado do outro lado não era um segredo. A mensagem central, repetida incansavelmente, era, essencialmente, a moral do evangelho cristão, a máxima de ouro: fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Era um chamado universal à caridade, à benevolência. Ao perdão, exatamente. Então, peraí, depois de todo esse trabalho com mesas voadoras e cestas que escrevem, a grande mensagem era: seja uma boa pessoa. Uma moral que eles, na Europa cristã do século XIX, já conheciam muito bem. Exatamente, esse é o ponto crucial. Os espíritos superiores, segundo os textos, não vieram para superar a moral de Cristo, vieram para confirmá-la. E explicar, talvez. Principalmente para explicá-la de um ponto de vista lógico e utilitário. A proposta do espiritismo não era trazer uma nova moral, mas dar uma razão para seguir a antiga. Eles ensinavam que atos como ajudar os fracos, a frase era "o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco", não eram só um dogma religioso, eram uma lei de causa e efeito que impactaria diretamente a condição do espírito após a morte. E eles davam exemplos práticos de como isso funcionaria no dia a dia. Os espíritos protetores que cada pessoa teria, mencionavam os pressentimentos como intuições enviadas por eles para nos livrar de perigos, e a ideia de que os acontecimentos da vida, as dificuldades, não são acasos, mas provas planejadas para o nosso aprendizado. A intervenção seria constante, sutil e focada no nosso progresso moral. Então, se a gente juntar todas as peças, o que é realmente radical aqui não são os fantasmas batendo na parede, é a ambição por trás disso. O Kardec e o grupo dele estavam tentando fazer pela moral o que, sei lá, o Isaac Newton fez pela física. Transformar em uma ciência observável, com leis e consequências. A ideia de que você pode provar em laboratório que ser bom vale a pena é o verdadeiro pulo do gato de tudo isso. É uma avaliação justa? É a avaliação mais precisa possível. A relevância deste primeiro capítulo é exatamente essa. Ele tenta tirar a moralidade do campo da fé cega e colocá-la no campo da consequência observável. Ao apresentar a comunicação com os espíritos como um fato da natureza, ele propõe que nossas ações têm repercussões diretas e, em tese, verificáveis na nossa existência futura. Isso neutralizaria o egoísmo.
Essa era a grande aposta deles, né? Essa era a esperança. A doutrina argumenta que o egoísmo e o materialismo nascem da crença de que a vida é só isso, que tudo acaba com a morte do corpo. Se você passa a ter a certeza de uma vida futura contínua e interligada, onde você vai colher exatamente o que plantou, a lógica egoísta meio que perde o sentido. A reforma íntima e a caridade se tornam um investimento inteligente no próprio futuro. Tão importante sobre como essa perspectiva, se levada a sério, impacta a nossa responsabilidade, não só individual, mas coletiva, na construção de uma sociedade mais justa. Uma base racional para a fraternidade. É uma ideia poderosa. Com essa reflexão, a gente fecha a nossa análise de hoje. Mas fica um último pensamento para quem nos ouve. Considerando que esses textos do século XIX buscaram, com as ferramentas que tinham, provar empiricamente a sobrevivência da consciência e a comunicação entre mundos. Como essa busca por evidência se compara ou contrasta com as investigações de hoje sobre a natureza da consciência, a física quântica e as experiências de quase morte? Será que essa metodologia, de observar, deduzir, procurar uma causa inteligente, que o Kardec propôs lá atrás, a partir de fenômenos tão simples, será que ela ainda poderia oferecer um modelo válido para a gente explorar os mistérios que a ciência mais materialista até hoje não conseguiu decifrar?